Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre a benignidade e a bondade. E mais uma vez, eu trago esse tema para você porque eles integram o fruto do Espírito Santo, o amor. Como Paulo falou, eu também não canso de falar sobre as mesmas coisas porque é útil para a fixação do que já foi ensinado, como nós vemos em Filipenses capítulo 3, versículo 1. E quando eu trouxe esse assunto para debatermos, usei uma imagem para demonstrar que essas virtudes se encontram no fruto do Espírito Santo, conforme vemos em Gálatas 5:22. E vimos que tangerina, que se assemelha ao fruto do Espírito, para podermos criar na nossa mente a imagem que nos permite enxergar essas virtudes como os gomos desta fruta, foi apresentada, e essas virtudes, tal como os gomos se referem à parte interna do fruto, o amor é representado pela parte externa que protege e envolve todo o fruto. De acordo com a doutrina cristã, Deus dá ao homem algumas virtudes para agir como seu filho e para viver uma vida abundante. Virtude, portanto, indica a conduta do ser humano quando existe uma adaptação perfeita entre esses princípios e a vontade humana, de maneira tal que devo pensar benignamente e agir com bondade. Isso porque a benignidade tem um sentido mais amplo, enquanto a bondade um sentido mais restrito. Uma atitude boa não significa necessariamente um sentimento benigno. A benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas, enquanto a bondade trabalha ativamente pelo bem-estar alheio. O próprio Senhor Jesus nos dá a explicação do significado de benignidade como qualidade de quem é benigno, como Deus nos mostra em Jeremias 29 e versículo 11, quando ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Significa dizer que benigno é aquele dotado de características boas, como a generosidade, a indulgência, e que demonstram disposição para perdoar, clemência, misericórdia e outros tantos atributos que só encontramos no único modelo que é o nosso Criador. E dessa maneira nós podemos dizer que benignidade é a disposição permanente em ser bondoso com o próximo. Significa excelência de caráter. Ser benigno implica em agir a favor do outro, independentemente de quem ele seja ou o que faça. É algo que vem de dentro, é um sentimento divino, puro e honesto. Alguém pode ser bom até que seja magoado, mas o benigno, mesmo magoado, continua fazendo bem. Ser bom é circunstancial, mas ser benigno é permanente, deve permanecer durante todo o tempo. A benignidade vai além dos interesses próprios, ou do que é certo, ultrapassa aquilo que é normal, pois enxerga com os olhos do coração. E Jesus ensinou o que é benignidade em Mateus 5, 44 e 45, dizendo: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Portanto, antes de agir com bondade, devemos pensar com benignidade. Só assim agiremos com menos egoísmo e hipocrisia. Você pode ser benigno e agir com bondade através de suas palavras, você sabia disso? Mas o profeta Isaías mostra isso claramente. Ele diz o seguinte: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Isaías 50, versículo 4. Portanto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, como ouvemos em Efésios capítulo 4, versículo 29. Você deve ser benigno também, agindo com bondade, através das suas atitudes. E a palavra de Deus fala em Salmos 34, 14, aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue a paz. Então não devemos pagar o mal com o mal, devemos vencer o mal com o bem. Não retribua a ninguém o mal com o mal, porque fazer o que é correto aos olhos de todos não importa,
faça todo o possível para viver em paz com todos e jamais procure se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, sim, diz o Senhor. Não se vingue. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, como vemos em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 21. Você deve ser benigno e agir com bondade através das boas obras. E não se esqueça como está em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As Escrituras têm muito a dizer sobre as boas obras. Fala a palavra de Deus em Gálatas 3,10. Somos, eu e você, criados em Cristo para as boas obras. Os crentes devem ter o cuidado de mantê-las, como fala em Tito 13,8. Os ricos devem ser ricos para as boas obras, 1 Timóteo 6,18. E até mesmo os irmãos pobres podem ajudar e devem ajudar os mais pobres, sendo ricos em generosidade, como vemos em 2 Coríntios 8, 1 e 5. Deus quer que manifestemos as virtudes da benignidade e da bondade. E para isso não espere as condições ideais. Não se omita diante das necessidades das pessoas, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, como vemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, como vemos em Mateus capítulo 11, 29. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. E ele tem um pensamento que eu vou compartilhar com você agora. Ele diz o seguinte, em relação à benignidade e à bondade: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Então, todas as virtudes do Espírito são boas e irradiam uma glória eterna. Algumas delas estão listadas em Gálatas 5:22, como você sabe. Só para lembrar: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança e domínio próprio. Vocês são gerados, porque são geração eleita, como sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou cada um de nós das trevas para a sua maravilhosa luz, como vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E a bondade é uma virtude nobre do Espírito. A bondade está firmemente unida à sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto, e é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, como vemos em Tiago capítulo 3, versículo 17. Você tem que colocar em prática tudo o que aprendeu da parte de Deus e abandonar as suas práticas antigas. Paulo é um bom exemplo do que eu estou falando, porque ele tinha uma mensagem radical, segundo ele, a cruz e a morte sobre todo tipo de pecado. Mas quando realizava o que proclamou, usava palavras gentis, palavras boas, cheias de esperança, conforto e ajuda. E ele disse: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, como vemos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Davi é outro exemplo muito bom. Davi falou sobre Saul e Jonatas, que eram guerreiros poderosos, mas eram também amados e agradáveis, gentis na vida comum. O próprio Davi era o mesmo, mas num grau muito mais profundo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E em 2 Samuel 22, versículos 35 e 36, ele diz: Deus ensina minhas mãos para a guerra, sua gentileza me faz grande. O que faz uma pessoa ser grande é quando essas pessoas superam o mal com o bem. Jesus era um leão, mas era também um cordeiro. José é um outro exemplo excelente.
um exemplo de bondade, benignidade e reconciliação. Ele possuía, como o segundo homem do Egito, poder para se vingar dos seus irmãos. Mas a bondade foi vitoriosa. O amor tudo vence. E quando se revelou aos seus irmãos, começou a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, mesmo da casa de Faraó. E em vez de vingança, José mandou chamar seu pai Jacó, e toda a sua parentela, que era de 75 almas, como vemos em Atos 7,14. Jesus Cristo é o verdadeiro e único ícone, o legítimo símbolo de benignidade e bondade. Jesus nos ensina que a razão básica dos dons é ser uma bênção para o próximo. A benignidade nos leva à preocupação com as pessoas, de modo prático, de modo dinâmico, ou seja, nos impulsiona, nos faz praticar a bondade onde quer que essas pessoas se encontrem. E para ser benigno e agir com bondade, nós precisamos nos suportar uns aos outros, nos perdoar uns aos outros, perdoar as queixas que tivemos contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, como vemos em Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Essa, querido irmão, querida irmã, essa é a grande lição deste bate-papo de hoje. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Que Deus te abençoe. Graça e paz.